Boa noite, pessoal. Bom, hoje é o grande dia, o dia de apresentar o TCC. Grande dúvida. Ai, meu Deus, como eu vou fazer para não fazer errado? Então lá vai. A primeira dica, pessoal, leve em consideração o quê? O tempo. Então, no máximo aí 20 minutos. A nossa apresentação vai durar de em torno de 10 a 15 minutos. Então a gente vai se programar inicialmente para isso. Depois disso tem a sessão de perguntas, que a sessão de perguntas na verdade não entra na contagem, então fiquem tranquilos. Existem professores que vão fazer muitas perguntas, existem professores que não vão fazer pergunta alguma. Então de repente às vezes o teu tema é interessante, o teu tema é cativante ou tem alguma coisa que o professor de repente tenha ficado em dúvida e queira que você acrescente. Então não se preocupe, todas as perguntas que serão dirigidas ao seu trabalho tangenciam somente aquilo que você escreveu lá dentro. Ah, professora, então eles não podem perguntar nada que não esteja no meu trabalho? Não, eles não podem perguntar nada que não esteja no seu trabalho. Fiquem tranquilos. Mais uma dúvida que sempre acontece. Professora, e se ele perguntar alguma coisa que eu não sei, alguma coisa que não abarca, você não é obrigado a responder. Então o que acontece? Geralmente, aí vai uma dica especial, pessoal. Geralmente, o que acontece? Os professores, eles perguntam, teu trabalho, por exemplo, é da área de direito eleitoral, direito penal, qualquer direito. Eles vão perguntar da área. Então, sempre lembrem disso. Especificamente do seu tema, quem sabe? Quem sabe do seu tema? Você. Você e quem mais? Seu orientador. Então, lembrem lá do X1, do X2 e do X coração. X coração, seu orientador. É aquele que vai estar do seu lado, se apoiando, te apoiando. É a pessoa que acompanha todo o seu trabalho. Então você pode contar com o seu orientador sempre. É o teu ombro direito, é o teu braço direito. Tá? Então, então os outros professores querem ferrar a gente? Não. Primeiro que não é esse termo, né, para estudantes de direito como vocês. Então o correto, o que eles vão querer? Vão querer apenas que seja acrescentado alguma coisa ao seu estudo, que de repente alguma coisa que você deixou escapar, alguma coisa que você não tratou, que o que você pode fazer como uma melhor saída, uma melhor alternativa. Obrigado, professor, pelas suas considerações, estarei anotando para desenvolver no trabalho. Tá? Por enquanto eu não trabalhei essa parte ainda, mas eu vou futuramente acrescentar, agregar isso ao meu trabalho. Então tomar sempre aquilo que os orientadores, o pessoal da banca está colocando para vocês como algo positivo e não punitivo, tá bom? Nem sempre uma crítica é ruim. A crítica vem para acrescentar, para agregar no seu trabalho de estudante. Lembrem-se, isso é um trabalho acadêmico. É o começo de um estudo, é o início, é o princípio. Então vocês não sabem tudo a respeito daquilo, a gente acha que sabe, mas não sabe. Entendeu? Então os professores realmente sabem muito mais do que nós. E ali é o momento de demonstrarmos humildade, tá? Qual que é o segundo passo, gente? A roupa. A roupa é muito importante. Não, primeiro, se a gente quer demonstrar seriedade, a gente tem que ser sério. Então, será que é usando isso daqui que eu vou ser sério? Será que é usando uma roupa esporte que eu vou ser sério ou usando um sapato? Um salto chique para as meninas? Ou ainda um modelo assim, especial, um terno. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Ah, muda, não muda? Eu aparecer com um terno, as meninas com um vestido, de repente, uma coisa fechada. Uma coisa que demonstre o quê? Respeito, eu estou ali, eu sou um estudante, eu mereço ser ouvido, eu trabalhei em cima daquilo, eu estudei a respeito desse tema, eu desenvolvi o meu trabalho e para apresentá-lo eu quero respeito. E a roupa demonstra muito disso, e é isso que vocês vão utilizar também para o resto da vida durante a profissão e do exercício de profissional de vocês. Tá, professora, como é que eu devo ficar lá na frente? Como é que deve ser o meu corpo, que atitudes, como que eu faço, como que eu ando, velocidade da voz. Então você não pode tentar falar também tudo muito correndo, muito rápido. E também você não pode falar tudo muito devagar. Então você vai ter que ter um meio termo da sua voz. Como que você vai fazer com essa oxigenação de pensamentos, oxigenação de ideias? Porque às vezes a ideia tá ali, ó.
mas ela não chega até você. Então ela tá ali, mas não chega. Tá ali, mas não chega. O que você vai fazer até essa ideia chegar? Porque uma hora ela tem que chegar. Uma hora ela vai precisar chegar até você. Então o que você vai fazer? Respira, isso mesmo, e você vai falar pausado na palavra. Não é uma separação silábica, mas é uma pausa paliativa na tua fala. Então, por exemplo, assim, no início do meu trabalho, eu busquei objetivamente alguns aspectos. Tá vendo? Eu tô oxigenando, tô mandando lá, meu Deus, que aspectos eu não lembro, socorro, eu não lembro. Alguns aspectos que tangenciam, eu lembro dos itens do sumário, que tangenciam os princípios, os direitos, a forma como esse direito se efetiva. Esqueci o outro princípio, o que eu faço? Então, a forma como ele se efetiva e se dá esse processo. Vocês viram que eu estou espaçando dentro da palavra. Por exemplo, eu não falei a palavra processo. Processo, tá? E enquanto isso, teu cérebro oxigena e vai mandando a mensagem que você precisa receber para ser iluminado na hora da banca, tá? Muitas pessoas estão perguntando, poxa, professora, a minha monografia, por exemplo, tem 50 páginas, 40 páginas, como é que eu vou conseguir apresentar tudo isso num período de 10 a 15 minutos? Não, pessoal, você não vai apresentar tudo isso no dia da banca. A banca não quer nem saber de tudo isso. Por quê? O princípio do trabalho de vocês qual que é? Lembrem lá no sumário, pessoal. Pega o sumário. O que tem no sumário? Introdução. O que é introdução? Você vai falar a respeito de cada capítulo. Tá, e o que tem lá no item 1? No item 2, que a introdução é o 1. No item 2, conceito, definição, histórico. Isso daí os professores já não sabem? O que vocês acham? Sabem. Então, subentende-se que eles sabem. Então, o que acontece? O que você vai ter que falar na sua banca? Especificamente do seu tema. Então tudo fica mais claro. Tudo fica mais claro. Você não vai precisar explicar o caminho que você percorreu para chegar até lá. Então, o que você vai fazer? Pega a tua introdução, estuda bem a sua introdução e você vai dissertar. O que você trabalhou no capítulo 1, o que você trabalhou no capítulo 2, o que você trabalhou no capítulo 3 e o último você vai desenvolver um pouco mais, que é o seu tema e a conclusão. Então são os aspectos mais relevantes para a tua apresentação. Você tem que sim apresentar a forma como você expôs o teu trabalho, mas se focar no último capítulo e na conclusão. Que é onde que é o que é a conclusão? É onde eu apareço, é onde a minha ideia aparece. Então é ali que você vai expor a sua opinião. Lembrem de uma coisa, pessoal. Aquele tracinho que eu coloco em cima do muro, assim. Tracinho. Lembra no quadro? Então, esse tracinho eu não posso ficar nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Eu tenho que andar aqui. Por quê? Eu sou um pesquisador. Isso é uma pesquisa científica. É uma contribuição científica minha para a área do direito. No caso de vocês, para a área do direito. Então, por que eu tenho que ser? Professora, eu tenho que ser nula, não posso ter opinião? Não, você pode ter opinião. Mas você tem que deixar aberto para que as outras pessoas tenham o direito de pensar diferente. A tua opinião não é verdade absoluta. Entenderam? Então sempre lembrem disso. É muito importante para a banca. Por quê? X1 e X2 podem não pensar igual a vocês. Entenderam? O X coração vai pensar, com certeza, mas o X1 e o X2 não são obrigados a pensar igual a vocês. Daí, o que acontece? Toda pergunta que eles mandarem para vocês, vocês vão levar como uma crítica, como algo pessoal, e não é. É realmente algo contributivo pro estudo de vocês, tá bom? Então, o próximo passo, pessoal. Então, qual foi a minha pesquisa? A minha pesquisa foi acerca disso, tá? Como eu fiz a minha pesquisa? Com base em doutrina, jurisprudência. O que eu encontrei, tá? O que você encontrou diferente, tem muita gente que acha coisas diferentes, tá? E o que eu aprendi, que é a conclusão, que é a tua opinião, como eu falei, tá? Agora a estrutura, vocês podem fazer um papel, pessoal, como se fosse um guia de apresentação. Aqui eu tô dando algumas dicas para vocês se alertarem para ver se vocês conseguem estruturar a apresentação de vocês. Então, no seguinte, o que eu quero falar, estrutura da apresentação. Então, primeiro vocês vão entrar na sala, entrou na sala, sentou, não, ficou de pé, tá? Vão ter as 3 pessoas ali na sua frente, um orientador, os outros 2 são professores, provavelmente professores de vocês.
tá? Boa noite, boa noite, boa noite, professor doutor, professor mestre, professor fulano de tal, boa noite, boa noite, boa noite. A minha pesquisa é sobre o título tal, falo o título, a orientação do professor, tal, aponta o professor, né? Ele vai dar um sorriso, né? Sou eu, tal, identifica os outros pessoais da banca. Tá? Você pode levar essa estrutura para o PowerPoint. Muitas pessoas se perdem no PowerPoint. Então, ou você pode levar essa estrutura também impressa num papel grande, em folha A4, né? Daí você deixa em letras grandes ali que você siga o passo, introdução, capítulo 1, sumário, os itens que você precisa abordar, que você acha relevante para a apresentação do seu trabalho. Então você pode deixar em cima da mesa. Posso olhar de vez em quando, professora? Pode. Na vida, na sua vida profissional, na sua vida, no exercício da advocacia, gente, você vai estar sempre ali, ó, consultando um livro. Você não faz nada sem antes consultar. Entendeu? Então sempre você pode ter um aporte ali para você olhar uma estrutura de repente. Tá? Mais uma coisa que é interessante também vocês levarem, levar o próprio TCC e deixar impresso em cima da mesa. Por quê? Vão ter professores que vocês vão chegar lá e o trabalhinho de vocês vai estar todo dobrado. Todo dobrado. Todo dobrado, todo dobrado, todo marcado. Por quê? São aspectos que ele achou interessante, aspectos que ele achou irrelevante, coisas que ele quer perguntar, coisas que ele acha que coube e coisas que acha que ele não coube, entendeu? Então ele vai marcar tudo ali, você entra e você já começa a tremer. Tremer. Meu Deus do céu, fiz tudo errado, isso não tá certo, meu Deus do céu, olha ali, o cara marcou tudo e agora ele quer me ferrar? Não, muito pelo contrário. Sempre pense isso que ele fez de uma forma positiva, uma forma contributiva. Afinal, a gente subentende-se que vocês estão lá na banca e que vocês escreveram o trabalho de vocês sozinhos. Sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Né? E todas as ajudas que vocês tiveram estão ali referenciadas. Então isso é muito importante, pessoal. Em relação ao plágio, isso é uma coisa muito importante mesmo. Então é na banca que também eles vão verificar se foi realmente você que escreveu tudo aquilo que está escrito ali. Se foi realmente você que tirou as ideias ali, se você referenciou essas ideias de forma correta. Olha, usei a ideia de fulano de tal. Ah, mas tá aqui a ideia, ó. Tá na referência. Ah, não fui eu que falei. Ah, mas tá aqui. Então tá, por que é importante esse impresso da tua monografia na sua mesa? O professor fulano de tal, o X2, foi lá e perguntou. Na página 100 não, porque a de vocês é um pouquinho menor. Então vamos lá, na página 29, aqui ó. Você citou fulano de tal, mas o que você quis dizer com isso? É óbvio que você não vai lembrar. Você vai falar, meu Deus, página 29, meu Deus, o que eu coloquei? Não sei nem que capítulo que é. Só um minutinho, professor, deixa eu verificar aqui na minha cópia. Isso na sessão de perguntas, tá? Ah, sim, aqui eu coloquei, se foi você que escreveu, você vai saber responder, tá? Caso você, poxa, professor, realmente eu coloquei, eu acho que é irrelevante, eu vou marcar essa página, humildade, marcar e vou rever, porque realmente eu não sei se coube ou não, eu não sei qual que é a ideia que eu tava na hora aqui, eu coloquei com vontade, com o intuito de agregar, mas realmente eu não sei se tá certo, depois até vou ler com mais calma para ver se é relevante ou não. Isso se chama humildade. Você é pesquisador, então você está tentando acrescentar, você está tentando pesquisar, todos erram. Tá? Então não é medo, não é vergonha errar. Vergonha é não assumir. Então errou, acabou. Já fala ali, tá? Mais uma coisa, gente, para deixar vocês bem tranquilos mesmo. Então eu já vou estar com a minha cópia, eu já cumprimentei o pessoal da banca, o que eu faço agora? Então alguns colocam lá o título, colocam na parede, né? Se você quiser, você põe em PowerPoint, se você quiser, você não coloca, tá? No caso eu não coloquei. Então eu falo o título, falo orientador e começo ali a minha introdução, que é a estrutura do meu trabalho. Então como eu iniciei a pesquisa, o que eu desenvolvi dentro dos capítulos e já vou direto ali pro objetivo. O que é o objetivo? Vocês lembram quando a gente dividiu o sumário? O objetivo geral é o título do teu trabalho, que é aquilo que você vai querer trabalhar o tempo inteiro, que é aquilo que você vai estar batendo o tempo inteiro. Os objetivos específicos, o que são? Nada mais que os subitens. É o capítulo 2, é o capítulo 3, é o capítulo 4. Por quê? Se são objetivos e eu quero atingi-los, eles são os capítulos da minha obra.
os capítulos que eu desenvolvi no meu trabalho. Então prestem bastante atenção nisso. Os objetivos são os itens do teu sumário, que é tudo aquilo que você desenvolveu no teu trabalho. Tá? Então fala do teu objetivo geral, que é praticamente o que centra o teu título. Daí vocês lembram lá do pré-projeto, da justificativa, o que te levou a pesquisar. Se vocês acham isso relevante, né? E se de repente tem uma história bacana por trás disso, é interessante você colocar isso na banca, tá? Mas cuidado para não se estender muito nesse aspecto, tá? Partiu disso, você vai no desenvolvimento, que é praticamente o último capítulo e a conclusão, que é onde mais você vai martelar ali para desenvolver, para falar, esmiuçar o seu tema, a forma como você desenvolveu o seu tema, e a conclusão. Quando vocês forem olhar para o relógio, 15 minutos. Acabou o seu tempo, você vai ver que vai ser bem tranquilo. E é isso que eu quero que seja para vocês, bem tranquilo. Vocês que fizeram o trabalho, vocês leram, releram, o orientador está com o teu trabalho de vocês lido, relido diversas vezes. Então não se preocupem, não tenham medo. Tá? O que acontece com os outros professores que vão estar na banca? Eles estão ali para acrescentar, gente. Eles vão avaliar o teu trabalho, vão ver se realmente você seguiu um caminho correto, se era realmente essa linha de raciocínio, se eles conseguiram entender aquilo que você expôs no seu trabalho, tá? Se eles não conseguiram